O testamento foi lido numa manhã fria de julho, na Estância Brumado, no sul do Brasil. Uma das venezianas da sala de jantar permanecia fechada porque ninguém lembrara de abri-la, e naquele dia, ninguém parecia disposto a ser a pessoa que faria o gesto. Doutor Quirino Barreto ficou na cabeceira da mesa com os papéis diante de si. Era um advogado pequeno, meticuloso, vindo de Porto Alegre, e lia documentos como vivia, sem aumentar a voz para nada. Havia 9 pessoas na sala. Cássia Brandão permaneceu perto do aparador. Não havia cadeira reservada para ela, porque as cadeiras tinham sido contadas para a família, e Cássia ainda não aprendera a contar a si mesma entre os membros importantes daquela casa. O advogado chegou à terceira página. A minha sobrinha neta, Cássia Brandão, leu, que veio até mim quando ninguém mais quis vir e permaneceu quando nada havia a ganhar. Deixo a totalidade da estância Brumado, a casa, as terras, as 4 propriedades arrendadas, o dinheiro aplicado e todos os bens, sem condição. A sala não suspirou. Foi isso que Cássia recordou mais tarde. Uma sala como aquela não suspira. Simplesmente deixa de respirar por um instante, como o cavalo contido diante de uma porteira. Doutor Quirino virou a folha e continuou. Havia legados menores. Uma quantia para Dona Cremilda, a governanta. Outra para Tomé Figueira, que cuidara dos cavalos por mais de 30 anos. E uma soma acompanhada de uma égua castanha para o homem que administrara grande parte das terras durante 11 anos, sem receber tudo que lhe fora prometido. Esse homem chamava-se Geraldo Brandão. Estava sentado perto do fogo, as mãos apoiadas nos joelhos. Cássia olhava para a parede desde a terceira página. Tinha 23 anos. Chegara à estância Brumado 14 meses antes, numa carroça de transporte, trazendo uma caixa, um chale e a expectativa modesta de ter um teto, enquanto a tia-avó adoecida precisasse dela. Dona Beatriz Brandão estava morrendo quando Cássia chegou e continuou morrendo com notável lentidão e péssimo humor durante mais de um ano. Nesse tempo, Cássia aprendera como levantar um corpo magro sem feri-lo, como aquecer um quarto gastando pouco carvão, como reconhecer pela respiração se uma noite seria tranquila e, sobretudo, quanto pode durar uma madrugada quando alguém sente dor. Esperava herdar os cadernos de música da tia-avó. Talvez alguma quantia pequena, suficiente para viajar até outra cidade e procurar trabalho como dama de companhia ou professora. Nunca imaginara a casa. Isto conclui o testamento, disse Dr. Quirino. Ninguém se moveu. Do lado de fora, o frio endurecia o cascalho. O campo descia até um riacho, subia novamente e se perdia em pastagem pobre sob um céu baixo. Então Geraldo se levantou. Tinha 34 anos, ombros largos, cabelos claros recuando na testa e o rosto queimado de sol, de quem passava mais tempo em campo do que em sala. Caminhou até Cássia e estendeu a mão. Bem, disse. Geraldo? Não. Ele sorria. O sorriso não era falso. Isso seria uma das coisas mais difíceis de explicar depois. Fico contente que alguém tenha recebido alguma coisa por cuidar dela, prima. Eu certamente nunca recebi o que ela dizia que receberia. A esposa dele se aproximou. Susana era uma mulher magra, gentil, com uma pequena ruga permanente entre as sobrancelhas. Beijou o rosto de Cássia. Venha nos visitar em Vale Seco. As meninas vão querer vê-la. Obrigada, respondeu Cássia. A família começou a sair. Ela ouviu o ruído normal de casacos, passos e despedidas no corredor. Ouviu Geraldo rir de alguma coisa. Todo mundo nas redondezas conhecia a risada dele. Então ele voltou sozinho, chapéu na mão. Uma coisa, disse com a mesma cordialidade. Você cantava para ela à noite, não cantava? Cássia não se mexeu. Dona Cremilda comentou. Disse que, perto do fim, você cantava todas as noites para fazê-la dormir. Nada alto. Só para acalmá-la. Sim. Foi bondade sua, disse Geraldo. Muita bondade. Colocou o chapéu e foi embora. Pela janela, Cássia ouviu montar e permanecer alguns instantes, observando a fachada da estância Brumado. Depois ele seguiu pela alameda sem pressa, como um homem que acreditava ter tempo e já sabia o que fazer com ele.
Doutor Quirino amarrava os papéis. Senhorita Brandão, posso lhe dar um conselho? Por favor, não gaste nada. O advogado não levantou os olhos. Nada além do indispensável. Não até termos certeza de que este assunto terminou. Por quê? Quirino olhou para ela. Tinha olhos aguados e 4 décadas de famílias alheias guardadas dentro deles. Porque, na minha experiência, quando um testamento é lido e ninguém diz uma única palavra contra ele, geralmente não estamos no fim da história. Estamos no começo. A notícia percorreu a região antes de o tempo melhorar. No mercado, na missa, nas vendas e nas casas, todo mundo soube que Dona Beatriz Brandão, velha, rica à maneira como proprietários de terra são ricos, e pouco querida, deixara a estância Brumado inteira, não para o parente homem que cuidara dos negócios por anos, mas para uma moça quase desconhecida. Era a moça que incomodava a curiosidade. As pessoas a tinham visto na igreja. Alta demais, diziam algumas. Rosto comprido, ossos fortes, cabelos escuros e abundantes, que nunca ficavam perfeitamente presos. Sardas no nariz mesmo no frio, porque Cássia saía ao campo sem se preocupar muito com chapéu. Ninguém a chamava de feia. Chamavam de sem graça. Diziam com conforto, como quem observa que uma terra é úmida. Então alguém acrescentou outro fato. O Duque de São Miguel fora visto 2 vezes na estrada de Brumado em poucas semanas. A explicação era simples. As terras do Duque faziam divisa com as da estância, e havia um canal antigo de drenagem que interessava as duas propriedades. A sociedade não precisava de explicações simples. Bastou colocar lado a lado uma jovem solteira que herdara terras e um duque solteiro para nascer uma história. Cássia não soube dos comentários imediatamente. Descobriu numa loja de tecidos em São Leopoldo, atrás de rolos de lã, quando 2 mulheres que não podiam vê-la conversavam. Ele quer a baixada, disse uma. Talvez queira mais do que a terra. A outra riu. Minha querida, você já viu a moça? Ela é sem graça demais para o duque. Ele quer a assinatura dela na escritura e o rosto fora da sala. Cássia ficou imóvel segurando uma fita preta. Esperou as duas saírem. Pagou a compra. Na carroça baixou o véu de luto. Usava-o desde a morte da tia-avó por convenção. Naquele dia descobriu outra utilidade. Através do crepe, o mundo tinha a cor de chá fraco. Ela enxergava os outros. Os outros não enxergavam seu rosto. Podia ficar numa cidade comprando pregos, enquanto pessoas a poucos passos discutiam uma mulher chamada Cássia Brandão. Não era dignidade. Ela sabia disso. Era armadura. E a armadura é usada por quem espera ser atingido. Tristão de Montenegro, duque de São Miguel, visitou a estância Brumado algumas semanas depois. Chegou a cavalo com um único empregado pela manhã. Dona Cremilda correu até a despensa, onde Cássia organizava conservas com as mangas arregaçadas. Sua Excelência está na sala pequena. Cássia secou as mãos. Não trocou de vestido porque tinha 2 e o outro estava em pior estado. Apenas baixou as mangas e foi recebê-lo. O duque estava diante da janela olhando para a baixada. Tinha pouco mais de 30 anos. Era alto, magro, cabelos castanhos curtos e olhos de tom indefinido entre verde e castanho. Quando se virou, Cássia teve a impressão de que ele já decidira quanto tempo aquela visita deveria durar. Senhorita Brandão. Excelência. Lamento sua perda. Obrigada. A cordialidade pareceu esgotar o estoque dos dois. Vim falar sobre o canal da invernada, disse ele. Sabe do que se trata? Sei exatamente. Uma mudança mínima passou pelo rosto de Tristão. Cássia continuou. O canal foi aberto no tempo de seu avô, mediante acordo verbal com meu tio-avô. Retira a água das terras de São Miguel e descarrega no nosso arroio abaixo da ponte. Sempre foi limpo a cada poucos anos, às custas de Brumado. A última limpeza ocorreu há 4 anos. Está quase tomado por sedimento. Se não for aberto antes das chuvas fortes, sua várzea alaga. O duque virou as luvas nas mãos. A baixada tem pouco mais de 80 hectares do lado que me interessa. 80 e poucos, corrigiu Cássia. Minha tia-avó era muito exata. Você leu os livros.
Li tudo naquele escritório. Havia muitas horas durante a noite. Tristão atravessou a sala. Vou ser direto. Quero comprar a faixa baixa junto ao canal. Pago acima do valor porque prefiro ter a drenagem inteiramente sob meu controle. Não. Ele olhou para ela. Cássia percebeu que colocara as mãos atrás das costas. Não venderei uma parte importante de uma propriedade que possuo há poucas semanas. Se eu fizer isso agora, em 3 meses todos dirão que recebi uma estância e comecei a desmontá-la antes de aprender onde terminam as cercas. Importa-se mais com o que dizem do que com dinheiro? Neste momento, sim. Além disso, o senhor não precisa da terra. Precisa que a água corra. São coisas diferentes. Houve um silêncio. O que propõe? Seus homens limpam o canal, às suas custas. Podem retirar o barro e distribuir como acharem melhor, desde que não prejudiquem os campos arrendados. Em troca, consertam a ponte de madeira que suas carroças quebraram, pagam diretamente ao arrendatário qualquer dano de lavoura e colocamos tudo por escrito desta vez, para que nossos descendentes não discutam daqui a 40 anos sobre uma conversa feita à mesa de jantar. Tristão demorou a responder. Mande os termos ao meu advogado. Ele prepara o documento. Eu assino. Obrigada. Você deveria ter pedido mais dinheiro pela terra. Cássia levantou os olhos. Eu teria pago, completou o duque. Eu sei. Foi por isso que não pedi. Pela primeira vez, o canto da boca dele quase se moveu. Na porta, Tristão parou. Tem advogado próprio? Doutor Quirino Barreto, em Porto Alegre. Conserve-o, disse o duque. E foi embora. Cássia retornou à despensa, empurrou as mangas para cima e continuou trabalhando. A casa estava silenciosa. Então ela cantou. Não pensava sobre isso. A música era o modo mais antigo que tinha de tornar o interior da própria cabeça habitável. Cantava enquanto as mãos trabalhavam, uma melodia antiga cheia de passagens difíceis que saíam com naturalidade. Tristão havia esquecido o chicote na sala. Voltou sozinho para buscar. Estava a poucos passos no corredor quando ouviu. Parou. Permaneceu ali durante 2 estrofes inteiras. Ninguém ouviu. Quando a canção terminou, entrou, pegou o chicote e saiu sem falar com ninguém. 11 dias depois, chegaram os papéis. Era uma ação judicial apresentada por Geraldo Brandão, contestando o testamento. A acusação não dizia que Dona Beatriz perdera completamente a razão. Era mais cuidadosa. Dizia que estava idosa, doente, isolada e dependente da sobrinha neta. Que Cássia controlava sua companhia, lia suas cartas, transmitia ordens e permanecia sozinha com ela por longos períodos. No meio de um parágrafo, quase discreta, vinha a frase mais venenosa. A ré, por meio de cantos noturnos e constante domínio afetivo, teria influenciado os sentimentos e o entendimento enfraquecido da testadora. Cássia leu 2 vezes. Você cantava para ela à noite, não cantava? Geraldo perguntara isso na porta, antes mesmo de a ação ser apresentada. Ele não estava conversando. Estava recolhendo uma frase para usar depois. Na manhã seguinte, Cássia viajou a Porto Alegre. A viagem não foi simples. Chovera na serra, uma ponte estava danificada e a diligência atrasou. Durante parte do caminho, Cássia ficou numa hospedaria, esperando a troca de cavalos. Na sala aquecida havia outras 4 mulheres. 3 conversavam junto à janela. A quarta era idosa, pequena, vestida de preto e sentada perto do fogo, com uma bengala encostada no joelho. Uma criada de rosto severo permanecia atrás dela. Cássia escolheu a cadeira mais afastada e deixou o véu abaixado. As 3 mulheres começaram a conversar sobre a estância Brumado. Não pretendiam que Cássia ouvisse. Apenas não consideravam uma mulher de véu num canto como presença relevante. A casa, as terras, o dinheiro, tudo para uma sobrinha neta quase desconhecida, dizia uma. Agora há processo, respondeu outra. E é difícil não sentir pena de Geraldo. Tem mulher, 3 filhas e trabalhou aquelas terras por 11 anos. Disseram que o duque já esteve lá mais de uma vez. Isso não significa nada. A moça é sem graça demais para um homem como ele. Tristão de São Miguel quer água e terra.
Se precisar ser educado com ela para conseguir, será. Uma delas riu. A velha perto do fogo falou sem se virar. Curioso. Conheço o Duque de São Miguel desde que tinha 4 dias de vida, e nunca o ouvi ser educado por tanto tempo com ninguém. O silêncio caiu. Excelência, disse uma das mulheres. Eu não a tinha visto. Não, respondeu a duquesa viúva de São Miguel. Isso ficou bastante claro. As três descobriram de repente assuntos urgentes fora da sala. A velha senhora virou o rosto para Cássia. Venha sentar aqui. Na minha idade, não tenho vontade de gritar de um lado para o outro. Cássia obedeceu. Você é a moça de Brumado. Sou, senhora. Levante esse véu. Eu preferia não. Imagino. A duquesa tocou a bengala. Usei um desses por 2 anos depois que meu marido morreu. Ninguém conta, mas o véu não serve apenas para luto. É a única porta que uma mulher pode fechar em sociedade sem precisar justificar. Muito bem. Deixe abaixado. Qual é seu nome? Cássia Brandão. Cássia. Nome bonito. Minha mãe escolheu. Então sua mãe tinha ouvido. A velha senhora ficou séria. Agora escute uma coisa que não sei dizer com delicadeza. Vão fazer isso com você durante meses. Não porque sejam necessariamente perversos. Isso seria mais fácil. Gente perversa pode ser odiada. Essas pessoas são apenas confortáveis. E uma pessoa confortável sempre precisa acreditar que alguém está abaixo dela. Cássia ficou imóvel. Escolheram você porque é nova, está sozinha e possui terras que acham que não deveria possuir. Isso não vai parar porque você se comporte bem. Então onde gasto minha força? No processo. Em mais nada. A diligência finalmente chegou. Antes de sair, a duquesa viúva falou da porta da carruagem. Minha casa fica numa chácara perto de Porto Alegre. Venha numa quinta-feira. Não gosto de quem me visita mais do que 2 vezes por mês. Mas posso abrir exceção se a conversa for melhor do que a média desta província. Doutor Quirino tinha escritório num sobrado estreito, com janela voltada para outra parede. Leu a petição inteira sem interromper. Quando terminou, alinhou as folhas, gesto que Cássia logo aprenderia ser a maneira dele de evitar palavrões. É uma boa ação, disse. Cássia sentiu frio. Boa para ele? Bem construída. Geraldo não afirma que sua tia-avó estava louca. Se afirmasse, eu traria médico, sacerdote, governanta e pessoas que a viram discutir contas até a última semana. Acabaríamos com isso rapidamente. Então o que afirma? Que ela estava velha, doente, assustada e dependente de uma única pessoa. Você. Quirino tirou os óculos. Um juiz não procura apenas crime. Procura uma imagem. 14 meses de convivência. Cartas lidas por você. Ordens transmitidas por você. Um novo testamento feito no meio disso e toda a propriedade entregue à mesma jovem. Não foi por isso que ela fez. Eu sei, respondeu o advogado sem doçura excessiva. Eu redigi o documento. Dona Beatriz me ditou à vontade com você fora da sala, justamente porque trabalho com famílias há tempo suficiente para saber onde começam as suspeitas. Ela estava lúcida. Então venceremos. Talvez. Cássia esperou. Talvez daqui a 2 anos. Talvez 3. Justiça civil raramente é rápida, e seu primo não precisa provar tudo agora. Pode simplesmente manter a disputa aberta até você não conseguir mais pagar advogados, peritos e custas. Quanto custará? O suficiente para consumir grande parte da renda disponível de Brumado por muito tempo. E o dinheiro aplicado também está sendo discutido, portanto não conte com ele. Quirino voltou a juntar os papéis. Há outra coisa. Entre agora e o julgamento, você será observada. Observada como? Recebeu uma casa de uma pessoa solitária. Se aparecer como alguém que sabe conquistar rapidamente outra pessoa poderosa e solitária, a imagem se completa por conta própria. Cássia entendeu. Está falando do Duque. Estou falando de qualquer pessoa que possa parecer útil. Mas, já que disse o nome, sim, estou falando especialmente dele. Cássia voltou para Brumado com o vento frio entrando pelas frestas da diligência. Poucos dias depois, Geraldo apareceu.
Chegou no meio da tarde e trouxe uma cesta de ovos de sua propriedade em Vale Seco. Limpou as botas no capacho como fazia desde rapaz. Você recebeu os papéis, disse. Recebi. Preferia que soubesse por mim. Sentou-se perto da lareira sem esperar convite, não por falta de educação, mas porque aquela casa também fizera parte de sua vida. Cássia, não vou fingir arrependimento. Você perceberia a mentira em meio minuto e nós dois ficaríamos constrangidos. Então não finja. Geraldo assentiu. Cuidei destas terras desde os 20 e poucos anos. Paguei manutenção do canal do meu bolso durante 11 anos porque ela se recusava a reembolsar. Tenho recibos. Fiquei dentro daquele arroio no inverno com uma pá. E durante todo esse tempo, ela me disse naquela cadeira que Brumado seria meu e que eu devia cuidar de tudo como futuro dono. Por que mudou? Ele sorriu sem humor. É exatamente o que gostaria que o juiz perguntasse a você. Cássia percebeu, com uma clareza desconfortável, que gostava do primo. Era isso que ninguém avisava sobre disputas familiares. O adversário não precisava ser monstro. Geraldo era um homem cansado, com esposa, 3 filhas, dívidas e mais de uma década de trabalho investido numa promessa. Tenho uma proposta, disse ele. Desista da defesa. Concorde em anular o testamento. Em troca, garantirei a você uma renda anual suficiente para viver com independência. Mais do que a maioria das mulheres solteiras terá algum dia. E se eu recusar? Passaremos anos pagando advogados com dinheiro que nenhum dos dois pode desperdiçar. No fim, um de nós terá uma casa cujo telhado talvez não consiga consertar. Geraldo levantou-se. Vou lamentar se chegar a isso, mas vou continuar. Cássia escreveu a recusa naquela mesma noite, antes de ter tempo de torná-la mais elegante. 4 linhas. Agradeceu. Disse que responderia à ação. Disse que esperava que, quando tudo terminasse, os dois ainda pudessem sentar na mesma sala. Depois começou a trabalhar. Dr. Quirino dissera que o tribunal examinaria uma imagem. Cássia percebeu que uma imagem podia ser construída por mais de uma mão. Começou pelos papéis da tia-avó. 14 meses de doença faziam dela a única pessoa viva que sabia onde quase tudo estava guardado. Cartas ocupavam uma caixa de metal sob a cama. Recibos apareciam dentro de livros, gavetas e envelopes, sem relação com o conteúdo. Cássia encontrou os comprovantes mencionados por Geraldo. 11 recibos, um para cada ano de limpeza e manutenção do canal. Todos pagos pelo primo, nenhum reembolsado. Sentou no chão do escritório com os papéis no colo. Depois copiou datas, valores e assinaturas. Colocou as cópias num envelope e escreveu: prova verdadeira que favorece a outra parte e que talvez ela não saiba que encontrei. Entregou tudo a Dr. Quirino. Já decidiram uma coisa. Não venceria fingindo que Geraldo jamais fizera nada por Brumado. Na mesma gaveta havia um pequeno caderno de música de capa verde, gasto nos cantos. Não pertencera à tia-avó. Pertencera à mãe de Cássia, Ema Teixeira. A letra interna era rápida, inclinada. Havia 19 canções. 4 tinham sido compostas pela própria Ema. Cássia carregara aquele caderno desde a morte da mãe, passando por quartos emprestados, escolas e empregos temporários, até chegar a Brumado. Dona Beatriz fora a única pessoa a quem mostrara. Nos últimos meses de vida, a velha senhora pedia repetidamente a 7ª canção antes de dormir. Cássia colocou o caderno de volta sob os registros de arrendamento. Os homens do Duque chegaram para limpar o canal no começo do mês seguinte. Eram mais de uma dúzia, com carroças, pás e ferramentas. Entraram na água cedo. Cássia desceu para acompanhar e permaneceu quase o dia inteiro. Voltou no dia seguinte, e no outro. Foi a melhor semana desde a morte da tia-avó. O canal percorria quase 1 quilômetro até o arroio. Os homens retiravam barro em trechos e começaram a jogar o material do lado de Brumado, onde prejudicaria uma área arrendada. Cássia avisou o encarregado. Ele respondeu que as carroças já estavam organizadas daquela maneira. Na manhã seguinte, Tristão apareceu dentro do canal, usando botas arruinadas pela lama. O barro começou a ser levado para o lado das terras de São Miguel. O Duque não comentou a mudança.
Cássia também não. Seu arroio recebe a água bem, disse ele. Sempre recebeu. Depois da ponte há uma boa queda. Por isso seu avô queria este caminho. Você está aqui desde cedo usando botas grandes demais. E não me incomoda. O canto da boca de Tristão se moveu outra vez. Uma menina chamada Bia costumava aparecer para assistir aos trabalhadores. Tinha 8 anos e morava numa pequena propriedade próxima. Para ela, uma dúzia de homens cavando um canal era o maior espetáculo do mundo. Num dos dias, Tristão saiu da água coberto de barro até as coxas. A criança o examinou. "O senhor é mesmo o Duque?" "Sou." "Está todo sujo." "Estou. Meu pai disse que vai consertar nossa ponte." "Vou." "Então está certo." Bia estendeu metade do pão que carregava. Estava úmido. Tristão aceitou. Comeu. Cássia estava a alguns metros adiante com o véu levantado, porque ali só havia trabalhadores e uma criança. Observou um homem que raramente sorria comer pão molhado para não magoar uma menina. Alguma coisa dentro dela cedeu um pouco, mais do que podia se dar ao luxo de permitir. No fim da semana, a ponte estava consertada e o canal corria limpo. Na mesma tarde, chegou um bilhete escrito por uma mão fina e agressiva. Quinta-feira, meio da tarde. Não se arrume para mim. Leonor de São Miguel. A duquesa viúva morava numa chácara nos arredores de Porto Alegre, uma casa antiga com parede ensolarada e umidade suficiente para justificar todas as reclamações da proprietária. Cássia foi. "Sente ali", ordenou Leonor. "Não nessa cadeira. As molas estão mortas. O chá virá fraco porque minha criada acredita que bebida forte me agita. Ela está correta. Eu gosto de ficar agitada." Depois apontou a bengala. "Agora conte sobre o processo." Cássia pretendia resumir. Terminou contando tudo. As custas que não sabia como pagar. A renda oferecida por Geraldo. Os 11 recibos que ela mesma entregara ao advogado. Quando terminou, a duquesa girou a xícara no pires. "Por que entregou os recibos?" "Porque são verdadeiros. Isso descreve o que são." "Não explica por que entregou." Cássia pensou. "Porque vou passar anos sendo observada por gente querendo saber que tipo de mulher recebe uma casa de uma moribunda. Prefiro ser a mulher que entrega o papel, capaz de ajudar o adversário, do que a mulher que o queima. Se vão olhar para mim, quero que exista alguma coisa que valha a pena ver." Leonor terminou o chá. "Venha toda quinta-feira." A partir de então, Cássia foi. A velha senhora possuía uma memória implacável e décadas de conhecimento sobre a sociedade da província. Não fofocava por diversão. Armava Cássia. Explicava quem era aliado de quem tinha dívidas, quem fingia desprezar terras, mas estava desesperado para comprar, que famílias jamais perdoavam uma ofensa e quais esqueciam tudo depois de um bom jantar. Na quarta visita, perguntou sem mudar de tom: "Onde aprendeu a cantar?" Cássia colocou a xícara no pires. "Não cantei nesta casa." "Não." Meu neto contou. O fogo estalou. Ele apareceu aqui no dia em que saiu de Brumado e disse, como se estivesse informando sobre chuva: "A moça Brandão canta." Depois ficou em silêncio por muito tempo. Para Tristão, isso equivale a um discurso. Leonor conhecia o neto melhor do que ele imaginava. Vira Tristão aos 14 anos no enterro da mãe, parado junto à sepultura com um casaco que já ficara pequeno. Cerca de 200 pessoas compareceram naquele dia, muitas delas pertencentes às mesmas famílias que haviam passado quase 20 anos tratando a duquesa como alguém ligeiramente inconveniente. A mãe de Tristão nascera Eulália Monteiro, filha de um grande construtor naval de Rio Grande. O pai possuía estaleiros, centenas de empregados e dinheiro suficiente para ajudar a família Montenegro a restaurar uma propriedade endividada. Quando Eulália se casou com o futuro duque, a sociedade compareceu ao banquete, comeu a comida paga pelo dinheiro do estaleiro e depois passou anos lembrando, com delicadeza impecável, que ela vinha de comércio. Nunca eram abertamente rudes. Faziam coisa pior. Num salão, Eulália era sempre a última mulher importante a ser cumprimentada. Se oferecia jantar, compareciam. Se adoecia, poucas pessoas mandavam perguntar por ela.
Quando tocava piano, elogiavam o instrumento antes da execução. Tristão crescera observando. Depois do funeral, ouviu duas senhoras comentarem que a morte era lamentável, naturalmente, mas que certas fragilidades eram previsíveis considerando as origens da falecida. Considerando. A palavra ficou dentro dele. Naquele dia, aos 14 anos, decidiu que ninguém teria coisa alguma visível sobre ele que pudesse ser reduzida a um considerando. Aprendeu a não demonstrar desejos. Não oferecia à sociedade uma paixão para ridicularizar, uma amizade para interpretar ou uma mulher para humilhar. Construiu uma parede e viveu atrás dela por 17 anos. Por isso Leonor entendeu o significado quando o neto entrou em sua sala e disse apenas que Cássia Brandão cantava. Mais tarde comentou com a criada. Ele não fará nada. Vai permanecer à distância, resolver problemas de drenagem, ser útil e chamar isso de dever até envelhecer. Precisaria de um pé de cabra para abrir aquela parede. O pé de cabra apareceu semanas depois, na forma do maestro Lourenço Tavares, responsável por um concerto beneficente em Porto Alegre. Chegou à chácara da duquesa viúva, usando uma peruca ruim e uma expressão de desespero verdadeiro. A cantora contratada adoecera ou, segundo rumores menos caridosos, aceitara pagamento melhor em outra cidade. O salão já estava reservado, músicos contratados e ingressos vendidos. A renda ajudaria uma casa de recuperação que atendia famílias pobres durante surtos de febre. Estou arruinado, declarou Lourenço, e a instituição perderá uma quantia enorme. Leonor ouviu. Depois virou a cabeça para Cássia, sentada perto da janela. Não, disse Cássia imediatamente. Eu ainda não pedi nada. Vai pedir. Tenho uma ação judicial em que alegam que cantei para manipular uma velha. Doutor Quirino ordenou que eu vire pedra. Uma mulher respeitável não sobe diante de centenas de pessoas para cantar, enquanto toda a província comenta seu nome. Naturalmente, respondeu Leonor. Seria falado por semanas. Cássia estreitou os olhos. A duquesa olhou para o maestro. Quando uma jovem de família cantou em seu concerto do ano passado, como foi apresentada? Como uma senhora da província. E precisou ficar no centro do palco? Não. Cantou numa lateral, atrás de um biombo. É considerado mais discreto. Leonor voltou-se para Cássia. Está vendo? Ninguém precisa olhar para você. Ninguém precisa anunciar seu nome. E uma instituição que mantém gente pobre fora de enfermarias lotadas não perde sua renda. Cássia recusou naquele dia. Aceitou 2 dias depois por bilhete. Não fez isso apenas pelo dinheiro da caridade, embora o motivo fosse suficiente. Aceitou por causa de uma frase que Leonor colocara diante dela e depois fingira esquecer. Ninguém precisa olhar para você. Durante meses, Cássia fora objeto de comentários. Naquela noite, centenas de pessoas poderiam receber alguma coisa dela sem saber quem era a fonte. Desejou isso com uma intensidade que a envergonhou. Havia um problema. Não existia piano embrumado. Dona Beatriz vendera o instrumento anos antes para reparar um telhado. A duquesa viúva resolveu. Vá à casa principal de São Miguel. Há um piano na sala oeste. Pertencia à mãe de Tristão. Diga à governanta que fui eu quem mandou. Vá na terça-feira. Ele estará em reunião fora. Tristão não estava. A sala oeste ficava fechada havia 17 anos. Quando a governanta abriu as venezianas, a luz entrou revelando poeira suspensa. Sob uma capa de tecido, havia um piano de madeira escura com detalhes de metal. Cássia levantou a tampa e tocou algumas notas. Estavam afinadas. Isso a intrigou. Um instrumento abandonado num cômodo frio durante muitos anos não permaneceria em condição tão boa. A lareira estava preparada. A madeira parecia cuidada. Alguém mantinha calor naquela sala. Cássia ainda observava o piano quando percebeu um homem na porta. Tristão. Viera dos estábulos e ainda usava roupa de campo. Perdão, excelência. Sua avó disse que o senhor estaria fora. Eu posso voltar outro dia. Não. Ele entrou. Parou a uma distância respeitosa do instrumento. Sente-se. Cássia não se mexeu. Toque alguma coisa. Excelência. Não ouço esse piano desde que minha mãe morreu.
Prefiro ouvi-lo a continuar evitando a sala. A voz era baixa, sem comando aparente. Por favor. Cássia sentou. Tocou primeiro sem cantar. Depois, como quase sempre acontecia quando estava sozinha com música, a voz veio junto. Ao terminar, Tristão continuou olhando para o piano. Meu avô construía navios em Rio Grande, disse de repente. Cássia virou-se no banco. Tristão falou da mãe, do casamento, do dinheiro dos estaleiros usado para salvar a propriedade dos Montenegro, dos convidados que aceitaram esse dinheiro e depois passaram anos lembrando que Eulália não nascera na nobreza. Nunca eram grosseiros, disse. Apenas faziam com que ela percebesse que seria sempre a última pessoa considerada realmente pertencente a qualquer sala. Ele passou os dedos pela borda de uma cadeira. Ela tocava aqui com a porta fechada. Quando morreu, apareceram pessoas que não a haviam visitado durante anos. Depois do enterro, ouviu uma mulher dizer que era pena, mas que não se podia esperar muito, considerando... Tristão parou. Eu tinha 14 anos. Decidi que ninguém voltaria a usar essa palavra a respeito de algo que fosse meu. A solução que encontrei foi não possuir nada visível que alguém pudesse julgar. Nenhum desejo. Nenhuma ligação. É um sistema eficiente. Custou-me menos do que deveria. Cássia não disse que sentia muito. Sabia quanto essa frase podia valer pouco. Ficou em silêncio. Depois perguntou. Há fogo preparado nesta lareira. Tristão olhou para o braseiro vazio. Há fogo preparado em quase todas as lareiras da casa. Nesta sala fechada há 17 anos. E o piano está afinado. Madeira não sobrevive assim no frio sem cuidado. O duque desviou os olhos. Se deixar o instrumento esfriar e umedecer, a madeira racha. Cássia assentiu. Claro, deve ser só isso. Não sorriu. Ele também não. Mas alguma coisa entre os dois se tornou menos defensiva. O concerto aconteceu numa noite de setembro, num grande salão da capital provincial. Cássia ficou atrás de um biombo pintado, numa lateral do palco. Tinha uma cadeira, uma estante e 3 velas. Dali conseguia ver parte das primeiras fileiras, através de uma abertura. Ninguém via seu rosto. O programa anunciava apenas uma senhora da província. A primeira parte durou bastante. Quando chegou sua vez, Cássia ergueu o véu porque não podia cantar através do tecido e esperou a entrada do piano. Cantou 3 peças. A primeira era conhecida e segura. O público acomodou-se dentro dela. A segunda era rápida, cheia de ornamentação. Cássia a executou com mais ousadia do que o maestro esperava. No final, houve aquele breve atraso antes do aplauso que acontece quando uma plateia percebe que prestou atenção de verdade. A terceira canção não constava originalmente do programa. Naquela tarde, Cássia levara consigo o pequeno caderno verde da mãe. Abriu na 7ª composição. De quem é isto? Perguntou Lourenço. Não importa. Importa para o programa. Depois respondeu Cássia. Primeiro escute. Era uma canção simples, escrita por Ema Teixeira muitos anos antes, num quarto alugado no Rio de Janeiro. A melodia parecia ter sido inventada no mesmo instante em que era cantada, como se a pessoa no palco transformasse em notas alguma coisa que acabara de acontecer. Cássia cantou para centenas de pessoas atrás do biombo. Quando terminou, o salão demorou 1 segundo além do normal para reagir. Depois explodiu. Pessoas se levantaram, bateram palmas. Um homem no fundo gritou aprovação até ser repreendido e não pareceu se importar. Maestro Lourenço curvou-se com os olhos molhados. Atrás do biombo, Cássia abaixou novamente o véu com mãos trêmulas. O acordo era que ninguém fosse até ela. Pensou que era isso que queria. Tentou sair por uma escada lateral, enquanto o público se movimentava para o intervalo. Não conseguiu. Perto de uma coluna, Dona Lavínia de Alvarenga, mulher influente e confortável em qualquer sala, conversava com um grupo suficientemente grande para transformar cada frase numa notícia. Não é uma senhora qualquer da província, dizia. Lourenço tentou fazer mistério, mas eu descobri. É a moça de Brumado. Ali, junto à coluna. O leque apontou discretamente. Pobre criatura. Dá pena. Mas cantar diante de público, mesmo atrás de biombo, como uma artista paga.
E ainda dirão que o Duque de São Miguel pretende casar com ela. Lavínia riu. Minha gente, ela é sem graça demais para o Duque. Basta olhar. Talvez 30 pessoas tenham rido. Não era uma gargalhada brutal. Era pior. Era o riso confortável de um grupo que recebeu uma coisa pequena e quente para dividir entre si. Cássia ficou junto à coluna, o véu abaixado, sem lugar para onde escapar. Então Tristão começou a caminhar em sua direção. Não correu. Todos que contariam aquela história depois se lembrariam disso. Ele atravessou o salão no passo de quem atravessa a própria casa, chapéu sob o braço. O silêncio o precedeu em ondas. Quando parou diante de Cássia, quase ninguém falava. Posso? Perguntou. Ela levou um segundo para entender. Sim. Tristão levantou as duas mãos e ergueu cuidadosamente o véu por cima do chapéu, como alguém tocando uma coisa que não lhe pertence. Depois virou-se para a sala. Esta é Cássia Brandão, da Estância Brumado, disse. Acabou de cantar para vocês sem receber nada para que uma casa de recuperação não perdesse recursos. Todos se levantaram para aplaudir. É justo que saibam o nome da pessoa por quem ficaram de pé. Ninguém respondeu. Vocês passaram meses falando sobre o rosto dela, continuou. Ele está diante de vocês. Olhem. E olharam. Cássia permaneceu sob a luz com o queixo nivelado. Não sorriu. Não baixou os olhos. Examinou uma fileira de cada vez com a firmeza de alguém que já passara noites ao lado de uma pessoa morrendo e perdera. Por isso, parte do medo que salões causavam. Na lateral, Leonor de São Miguel soltou um som satisfeito e sentou-se novamente. Na quarta fila, uma mulher de meia-idade estava imóvel, a mão sobre o peito. Eu conheço essa canção, repetia para a vizinha. Era de Ema Teixeira. Eu a ouvi cantar no Rio quando era jovem. O jornal publicou uma pequena nota dias depois. Informava que o concerto arrecadara excelente quantia para a instituição. E dizia que a atuação de uma senhora da província provocara raro entusiasmo e que um conhecido nobre do Sul fizera questão de tornar público o nome da cantora. A região falou durante uma semana. Cássia ouviu comentários no mercado. Dessa vez, o véu estava levantado. Não por coragem absoluta. Por cálculo. Já não havia o que esconder atrás dele. Algumas reações foram inesperadamente gentis. Uma carta chegou da filha de Dona Lavínia, uma moça de 19 anos. Pedia desculpas. Dizia que não tivera coragem de contradizer a mãe na hora e que escrevia sem que ela soubesse. Cássia guardou aquela carta pelo resto da vida. Depois veio a correspondência de Dr. Quirino. Geraldo pretendia alterar a petição. Encontrar em antigos registros uma pessoa disposta a declarar que Ema Teixeira, mãe de Cássia, cantara profissionalmente durante anos em salões públicos antes do casamento. A nova alegação diria que esse passado nunca fora conhecido pela família Brandão e que a própria Cássia acabara de repetir o comportamento em público. O advogado foi pessoalmente abrumado porque não queria deixá-la ler sozinha. Ele não escreverá em palavras abertas o que quer sugerir, disse Quirino. É cuidadoso demais. Mas qualquer pessoa entenderá a imagem. Filha de uma mulher que aprendeu a agradar plateias, entra na casa de uma velha solitária, canta para ela todas as noites e recebe uma propriedade. Diga sem rodeios, pediu Cássia. É uma imagem suja e perigosamente convincente para quem já deseja acreditar nela. Cássia foi até a janela. A mãe morrera quando ela tinha 9 anos. Lembrava das mãos sobre teclas e do cheiro de quartos alugados. Só mais tarde soubera que Ema cantara por dinheiro durante anos para sustentar parentes antes de se casar. Ela nunca tivera vergonha disso. Meu primo mente? Perguntou. Não sobre os fatos. Então não podemos negar. Podemos dizer que não tem relação com o testamento. Quirino fechou a carta. Há uma oferta. Geraldo suspende a nova alegação se você aceitar anular o testamento antes do fim do mês. O nome de sua mãe não entra nos autos. Você recebe a renda que ele propôs. Cássia ficou olhando a pastagem pela janela. Agora não era apenas a estância. Era o nome de Ema. Tristão chegou abrumado na quinta-feira seguinte. Dona Cremilda já não corria para anunciá-lo.
A presença do duque se tornara frequente o bastante para que a casa não se comportasse como se recebesse visita imperial. Ele entrou na sala pequena, recusou-se a sentar e permaneceu diante da lareira com o chapéu nas mãos. Ouvi sobre a nova alegação, disse. Cássia assentiu. Pensei durante 4 dias. Não é impulso. Ela percebeu o perigo antes da frase seguinte. Case comigo. Cássia ficou imóvel. Tristão continuou depressa, mas não desesperado. Se for minha esposa antes do fim do mês, essa história perde grande parte da utilidade. Nenhum juiz permitirá que um processo patrimonial seja transformado em julgamento moral sobre a mãe da duquesa de São Miguel. Meus advogados assumem as custas. Geraldo sabe disso e não sustentará a disputa por muito tempo. Parou. Esse é o argumento prático. Tenho outros. Prefiro não usá-los enquanto o primeiro ainda estiver diante de você, porque teria o direito de pensar que estou me aproveitando da situação. Use-os, disse Cássia. Não. Por quê? Porque colocou as mãos atrás das costas. Já a vi fazer isso 2 vezes. Nas 2, estava prestes a me negar alguma coisa. Uma brasa caiu contra a grade. Cássia respirou. Vou dizer não. E vou explicar uma única vez, porque dizer será mais difícil do que o senhor imagina. Tristão esperou. Se eu me casar com você agora, tudo aquilo que Geraldo insinua se tornará verdade na aparência. Primeiro, uma jovem consegue uma estância sentando à noite com uma velha. Depois, quando a lei ameaça tirar a estância, a mesma jovem consegue um duque em poucas semanas para fazer o processo desaparecer. Não para mim. Não importa só para os outros. Cássia ergueu os olhos. Daqui a 5 ou 10 anos, num jantar, alguém dirá alguma coisa começando com considerando. Você ouvirá. Passou a vida inteira ouvindo essa palavra antes de ela ser dita. Eu não me importaria. Importaria. E eu me importaria com o fato de você precisar fingir que não importa. Tristão virou o chapéu nas mãos. Então o que quer? Vencer como eu mesma. A voz de Cássia se estabilizou. Quero meu nome na defesa. Quero o nome de minha mãe lá também. Quero que Geraldo retire a ação ou seja vencido pelas provas, não pelo homem com quem me casei. Ela precisou parar por um instante. E depois, se ainda houver alguma parte sua que queira voltar, você estará me pedindo casamento. Não me salvando. Eu gostaria de ser pedida uma vez na vida sem que o pedido venha com uma saída de emergência anexada. Tristão ficou muito tempo olhando para ela. Então colocou o chapéu. O mês termina em poucos dias. Não voltarei antes disso. Chegou à porta. Cássia. Ela se surpreendeu por ouvi-lo usar o nome sem tratamento. O que fará sobre sua mãe? Ainda não decidi, respondeu. Era mentira. Decidira na noite anterior, diante do caderno verde. Uma coisa não pode ser mantida sobre sua cabeça como ameaça se você mesma já a colocou sobre a mesa. Na manhã seguinte, escreveu 3 cartas. A primeira foi para Dr. Quirino. Mandava incluir na defesa juramentada, em palavras claras, que sua mãe fora Ema Teixeira, cantora de salões e concertos no Rio de Janeiro, durante anos antes do casamento, que sustentara parentes com a própria voz e que a filha não sentia vergonha alguma disso. A segunda foi ao maestro Lourenço. Cássia cedia à Casa de Recuperação o direito de imprimir e vender a 7ª canção do Caderno Verde. A composição deveria aparecer com o nome completo da autora, Ema Teixeira. A terceira carta foi enviada a Geraldo. Cássia avisava que iria a Vale Seco na segunda-feira pela manhã. Chegou montada, sem véu, carregando uma bolsa de couro. A propriedade de Geraldo era menor do que Brumado, com boa terra e um telhado precisando de reparos. Ele a recebeu no escritório, uma sala simples com mesa, 2 cadeiras, uma espingarda na parede e livros de contas de várias gerações. Veio aceitar? Perguntou. Não. Então veio para eu gritar com você. Também não vou fazer isso. Parece que nós 2 teremos uma manhã decepcionante. Sente-se, Cássia. Tem um homem vindo falar de Cal depois do meio-dia. Ela abriu a bolsa e colocou papéis sobre a mesa. Aqui estão cópias dos 11 recibos do canal. Pagamentos feitos pelo senhor e nunca reembolsados por Dona Beatriz. Entreguei tudo a meu advogado quando encontrei.
O valor é devido. Pagarei com correção, qualquer que seja o resultado do processo. Geraldo olhou, mas não tocou. Cássia colocou uma segunda folha. Aqui estão referências a 11 cartas suas para ela. As cartas originais continuam numa caixa sob a cama. Dona Beatriz leu todas e escreveu no verso de cada uma frase. Qual? Ainda não. Geraldo não se mexeu. 11 vezes. Ainda não. Na última, escreveu uma coisa diferente. Ele mereceu e eu não consigo. O rosto dele endureceu e depois perdeu força. Ela sabia que eu tinha feito tudo. Sabia. Então por quê? Porque sua tia-avó não era uma mulher simples de amar, Geraldo. Era inteligente, orgulhosa e gostava de ser necessária. Manteve o senhor esperando porque cada pedido lembrava que ainda tinha poder sobre alguma coisa. Cássia respirou. E havia mais. Colocou um terceiro documento sobre a mesa. Uma carta de avaliação feita poucas semanas antes do Novo Testamento. Endereçada ao senhor. Avalia Brumado para venda em um único lote. Geraldo levantou os olhos. Cássia continuou. O senhor pretendia vender esta estância, usar o dinheiro para reforçar Vale Seco e pagar suas dívidas. Não era um plano absurdo. Talvez fosse até o mais sensato para quem imaginava possuir duas propriedades e só tinha um corpo para administrar ambas. A voz dele saiu baixa. Ela encontrou isso. Dona Beatriz encontrava tudo. Um mês depois, chamou o Dr. Quirino e fez o testamento que me favoreceu. Está dizendo que ela me puniu. Estou dizendo que teve medo do que aconteceria com a casa depois que morresse. E que, em vez de conversar como deveria, usou o testamento para controlar todos até o último instante. Geraldo permaneceu em silêncio. Cássia tirou mais um papel da bolsa. Mas não vim apenas dizer que posso vencer. Empurrou o documento. Duas propriedades arrendadas na parte alta, junto ao canal, e a área do celeiro. Um conjunto de terras que faz divisa direta com Vale Seco. Vou transferi-las para o senhor. Também pagarei os valores do canal com juros. Geraldo a encarou. Você ficou louca. Doutor Quirino usou uma expressão parecida. Acho que foram muitas expressões parecidas. Por quê? Porque qualquer que seja o testamento, o senhor trabalhou aquela terra durante 11 anos. Ficou no arroio com uma pá. Reparou telhados do próprio bolso. Eu não vou morar em Brumado fingindo que isso não aconteceu. Cássia apoiou a mão sobre o documento. Há duas condições. O processo é retirado imediatamente, sob seu próprio nome, sem nenhuma alegação sobre minha mãe. E o senhor não me agradece. Não faço isso por bondade. Faço porque quero terminar este assunto com o máximo de verdade que ele suporta. Geraldo colocou a palma sobre os papéis. O relógio trabalhou por bastante tempo antes que ele falasse. 11 anos, murmurou. Sentei diante do fogo dela ano após ano. Consertei coisas que ela nem sabia que estavam quebradas. Eu teria cuidado dela mesmo se não me deixasse nada. A voz falhou. Ela nunca me deixou cuidar. Só me deixou ser útil. Eu sei, disse Cássia. Morei com ela por 14 meses. Carreguei-a até a janela. Ela quase nunca agradecia. Cássia levantou-se. Nós dois somos as únicas pessoas vivas que sabemos exatamente quem ela era. E provavelmente nunca conseguiremos explicar aos outros sem parecer cruéis com uma morta. Na porta parou. Eu gostava do senhor, Geraldo. Essa foi a pior parte de todo este inverno. Gostei o tempo inteiro. Ele retirou a ação poucos dias depois. A carta enviada ao advogado dizia apenas que fatos novos haviam chegado a seu conhecimento e que ele agora aceitava que Dona Beatriz estivera plenamente consciente ao fazer o testamento. Nenhuma declaração sobre Ema Teixeira foi apresentada ao tribunal. Mas a essa altura, o silêncio já não podia ser usado como arma. A partitura da 7ª canção fora impressa para beneficiar a Casa de Recuperação. Na capa, sob o título, aparecia em letras simples, composta por Ema Teixeira. As cópias venderam rapidamente. O nome de sua mãe entrou em centenas de casas. Não havia mais advogado no Brasil capaz de ameaçar Cássia com uma história que ela mesma transformara em homenagem. O fim do mês chegou. Tristão não apareceu. Dissera que não voltaria antes de a disputa terminar, e cumpriu. Cássia descobriu,
com irritação, que uma parte dela não acreditara completamente na promessa. Passou um dia inteiro esperando ouvir cascos no pátio, e quando não ouviu, foi obrigada a admitir que sentia falta dele. Na manhã seguinte, colocou uma das primeiras cópias da canção numa caixa e foi à propriedade de São Miguel. Encontrou Tristão na sala oeste. As venezianas estavam abertas. As capas haviam sido retiradas dos móveis. A lareira estava acesa. Ele levantou-se. Durante alguns segundos, nenhum dos dois disse coisa inteligente. Trouxe isto, falou Cássia por fim. Entregou a partitura. Tristão leu a capa. Já venderam centenas. O nome dela está em centenas de casas. Não pode mais ser retirado. E nenhum homem poderá usar esse nome para me envergonhar em segredo. Ele passou o polegar pela borda do papel. Cássia respirou. Eu disse muitas coisas em minha sala. Uma delas foi que gostaria de ser pedida uma vez na vida. Tristão ergueu os olhos. Pensei bastante. Foi uma coisa orgulhosa de dizer. E descobri que não quero ser orgulhosa com você. Ela colocou as mãos atrás das costas. Viu o instante em que ele percebeu. Então vou pedir. Cássia sorriu, nervosa. A casa é minha. O nome é meu. O processo acabou sem que ninguém me salvasse dele. Tristão de Montenegro, quer se casar comigo? Foi a primeira vez que pronunciou o nome dele sem título. Tristão colocou a partitura sobre o piano. Sim, respondeu. A palavra saiu imediatamente. Depois ele atravessou a distância entre os dois e segurou as mãos dela. Cássia riu. O duque, para surpresa de ambos, também. O casamento aconteceu alguns meses depois, na pequena igreja próxima à Estância Brumado. Chamaram de cerimônia discreta. Na prática, quase toda pessoa que passara o inverno comentando a respeito de Cássia encontrou algum motivo para estar perto da igreja naquela manhã. A nave ficou cheia. Gente permaneceu do lado de fora. A duquesa viúva Leonor ocupou o primeiro banco e chorou durante boa parte da cerimônia, negando depois com tanta energia que ninguém teve coragem de contrariá-la diante da criada. Dona Lavínia de Alvarenga não recebeu convite. Falou sobre isso durante quase um ano. A filha dela recebeu. Veio sozinha, abraçou Cássia antes da cerimônia e, na primavera seguinte, casou-se com um homem que a tratava melhor do que a mãe tratava quase todo mundo. Geraldo não compareceu. Mandou um bilhete curto. Informava que as valas junto ao celeiro estavam obstruídas, que colocara 2 homens para limpá-las e que sua filha mais velha queria saber se a prima Cássia poderia ensinar piano. Cássia ensinou a menina durante anos. O processo nunca foi retomado. A sociedade falou sobre a história até surgir outra novidade. Depois, uma instituição financeira quebrou em Porto Alegre, famílias perderam dinheiro e, como sempre acontece, a região descobriu um novo assunto. No inverno seguinte, já havia pessoas jurando que sempre consideraram Cássia uma mulher de rosto marcante e que jamais entenderam por que alguém a chamara de sem graça. Ela aprendeu a receber esse tipo de reconstrução do passado com silêncio. Cássia e Tristão decidiram viver principalmente em Brumado. Isso surpreendeu muita gente. A residência de São Miguel era maior, possuía jardim, criados em número suficiente e quartos que poderiam engolir a casa inteira da estância. Tristão conservou a propriedade e cuidou das terras, mas passou a maior parte do ano no casarão menor, porque era onde Cássia queria permanecer. O piano da sala oeste foi transportado até Brumado, numa carroça reforçada, acompanhado por homens suficientes para transformar a operação num acontecimento local. Entrou no cômodo comprido ao final do corredor e nunca mais ficou coberto. Cássia continuou cantando. Não voltou aos concertos públicos. A apresentação beneficente lhe dera o que precisava, e ela não desejava transformar a voz em profissão. Cantava à noite, em casa, com a porta aberta. A porta aberta importava. Durante anos, Tristão ouvira a mãe tocar atrás de uma porta fechada para proteger-se dos julgamentos. Cássia passara meses escondendo o rosto atrás de um véu. Embrumado, não havia mais ninguém que precisasse ser mantido do lado de fora. O casamento não transformou Cássia numa mulher mais delicada. Ela continuou acompanhando arrendamentos, lendo contratos e entrando em campos enlameados quando julgava necessário.
Descobriu que o título de duquesa fazia homens que antes tentariam explicar a ela o funcionamento das próprias terras ouvirem com mais atenção. Usou essa vantagem sem culpa. Tristão, por sua vez, precisou aprender algo mais difícil. Durante 17 anos, sua segurança dependia de não revelar nada que pudesse ser usado contra ele. Embrumado, havia alguém que percebia quando ele estava irritado antes mesmo que falasse. Alguém que sabia quando uma visita o cansara e alguém que perguntava o que ele queria em vez de aceitar a resposta automática de que tanto fazia. No começo, Tristão achava essas perguntas quase ofensivas. Depois começou a respondê-las. Uma noite, poucos meses após o casamento, Cássia encontrou-o na varanda, olhando a chuva. "Em que está pensando?" perguntou. "Em nada." Ela apoiou os braços no corrimão. Essa resposta funcionou durante 17 anos. "Comigo não." Tristão olhou para ela. "Estou pensando que minha mãe gostaria deste lugar." "Por quê?" "Porque ninguém aqui teria perguntado quem construiu os navios do pai dela antes de perguntar se queria café." Cássia sorriu. "Então devíamos ter trazido o piano antes." "Talvez." Foi assim, em pequenas conversas, que a parede construída aos 14 anos começou a perder pedras. A duquesa viúva Leonor visitava com frequência suficiente para negar que visitava com frequência. Sentava perto do fogo, criticava o chá de Dona Cremilda, examinava as contas da casa sem ser convidada e anunciava opiniões sobre tudo. Cássia adorava recebê-la. Geraldo e Susana também voltaram aos poucos. A primeira refeição entre os quatro foi desconfortável. A segunda foi menos. Na terceira, uma das filhas de Geraldo derrubou compota sobre a toalha e todos riram ao mesmo tempo. Aquilo resolveu mais do que meses de correspondência poderiam resolver. As terras transferidas para Vale Seco permitiram que Geraldo reorganizasse a propriedade e reduzisse dívidas. Ele nunca agradeceu formalmente, obedecendo à condição imposta por Cássia. Em vez disso, mandava reparar cercas de brumado quando encontrava uma quebrada e enviava trabalhadores para ajudar durante enchentes. Cássia aceitava da mesma forma. Era a linguagem que os dois escolheram. Havia, entretanto, uma coisa na sala de jantar de Brumado que continuava exatamente como no dia em que o testamento fora lido. Duas venezianas ocupavam a parede externa. Uma abria normalmente. A outra permanecia fechada havia décadas. Camadas de tinta haviam endurecido a dobradiça. Dona Beatriz nunca considerara o conserto importante. Cássia também não tivera tempo durante os meses de doença, luto e processo. Na leitura do testamento, ninguém quisera ser a pessoa que mexeria nela. Na segunda manhã depois do casamento, Cássia desceu cedo e não encontrou o marido. Ouviu batidas na sala de jantar. Entrou. Tristão estava ajoelhado no chão, em mangas de camisa, com um formão na mão e lascas de tinta espalhadas ao redor. "O que está fazendo?" "Abrindo isto." Cássia olhou para a veneziana. "Ela está fechada há 40 anos." "Percebi." "Pode quebrar a madeira." "Também percebi." Ela encostou-se à porta e ficou observando. O duque trabalhou durante horas. Retirou tinta endurecida, soltou metal enferrujado, chamou ajuda apenas quando precisava segurar a folha pesada para não partir. Perto do meio-dia, a dobradiça finalmente cedeu. Tristão empurrou. A veneziana abriu com um rangido longo. A luz entrou inteira pela sala. Atravessou a mesa onde, meses antes, Cássia permanecera de pé junto ao aparador, enquanto um advogado anunciava que sua vida mudara. Subiu pela parede oposta e revelou uma quantidade de poeira que ninguém suspeitava existir. Tristão levantou-se devagar, limpando as mãos na calça. Procurou Cássia. Ela continuava na porta. Ninguém naquela sala dizia onde deveria ficar. "Obrigada", disse. "Por abrir uma veneziana?" "Por achar que valia a pena." Tristão olhou para a faixa de sol atravessando o cômodo. Era uma coisa pequena. Mas ambos sabiam que não era. No dia em que o testamento fora lido, aquela sala parecera incapaz de respirar. A família inteira segurara o ar, esperando a primeira disputa. Cássia ficara sem cadeira, sem saber se tinha direito até de contar a si mesma entre os presentes.
Agora o espaço estava claro de um lado ao outro. Ela atravessou a sala, pegou a mão de Tristão e levou-o até a janela aberta. Lá fora, os campos de brumado brilhavam depois da chuva. O canal corria livre. A ponte reconstruída aparecia ao longe. Em algum ponto além dos morros, ficavam Vale Seco, a casa de Leonor e a estrada por onde tanta gente trouxera opinião, ameaça, ajuda e, finalmente, família. Cássia não precisava mais de véu. Tristão não precisava mais de parede. A casa também não precisava continuar escura, apenas porque sempre fora assim. Ficaram juntos diante da janela, até o frio fazê-los procurar a lareira. E a veneziana nunca mais foi fechada por medo do que a luz pudesse mostrar.